Web TV Marte, de Tietê para o mundo. É papo reto! Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Olha a gente chegando aqui mais uma sexta-feira e hoje o nosso programa ele está pra lá de recheado, hein? Então não saia daí não, porque o programa Papo Reto só está começando. Roda a nossa introdução aí, vai! Muito bem, cá estamos chegando mais uma semana. E aí, meus amiguinhos internautas, como vocês estão aí do outro ladinho da tela? Todo mundo muito bem? Como foi a semana de vocês? Sextou, meu povo! Hoje, dia 22 de maio de 2026. E cá aqui estamos mais um dia! E aí, meu amigo Oséias, né? O meu amigo Oséias lá, que trabalha lá junto comigo, lá, que tá sempre ligadinho aqui também. Eu falo, gente, trabalha lá comigo o Oséias, trabalha o Luiz Fernando também, que acompanha aqui nosso programa toda semana, tanto na terça quanto na sexta, tá sempre aqui deixando seus comentários, seus pontos de vista em relação aos nossos vídeos, nossos conteúdos, seus likes. E isso faz que nos engrandeça cada programinha a mais, né, aqui nas redes sociais, aqui neste mundinho, né, infecto de internautas. Uhul! Gente, que loucura, só porque hoje é sexta-feira e hoje, sexta-feira, vocês sabem, né? Sextou agora com um sistema diferenciado. Alô, salgados, meu amigo Jefferson, quer aquele salgadinho de primeira? Entre em contato lá com meu amigo Jefferson. Lá você vai ver. É uma explosão de sabores. E, que nem eu falei, sua chácara tá triste, seu jardim tá deprimido, então vai lá, contrata o melhor jardineiro aqui de Tietê, o meu amigo Wanderson. Wanderson, aquele abraço! Eita, gente, vamos começar hoje o nosso programa aqui, porque ele tá quente. Nós vamos vindo novamente aqui pela contramão com o tema Por que não se fala nisso? Mais 4 anos, poder em jogo. Será que o Brasil aguenta? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Putz, cara. Ah, Edson, esse tema aí, por que esse tema hoje? Bom, gente, você vai falar dessa história do Flávio? Não, gente, calma, Catatal. Você está muito apressado, Carretel. Relaxa, hoje é sexta. Mas vamos falar de um assunto muito sério, sim. E um assunto qual a grande mídia não deu tanta atenção que nem vem dando a esse caso aí do Flávio, né? Claro que é um caso qual nós temos que ficar sim de olho, mas você ouviu essa notícia aí, ó, que o Gaia trouxe? Aí agora, há 4 meses da eleição, 4 meses da eleição, Lula, num decreto, se você não entende, decreto é quando ele cria uma lei na canetada, ignorando o Congresso. Lula, através de um decreto, cria algo que é o Ministério da Verdade, que vai determinar o que pode e o que não pode ser dito na internet. E esse Ministério da Verdade ficará debaixo do governo dele. Ele vai escolher as pessoas que serão membros desse Ministério da Verdade. Lula assina decretos com novas regras para redes sociais e prevê fiscalização de Big Techs por agência. Essa agência é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que fica embaixo do Ministério da Justiça do Lula. O presidente atribui a órgão vinculado ao Ministério da Justiça a atribuição de supervisionar plataformas e não só isso, determinar que conteúdos sejam derrubados e a plataforma teria 2 horas para acatar essas ordens. Novas determinações sobre responsabilidades de plataformas foram estabelecidas em julgamento pelo STF, só que não foi decidido ainda porque estão ainda em embargos de declaração.
É aquele marco civil da internet, aquele absurdo, aquela aberração que o STF... Você se lembra daquele escândalo? Pois é, pegou tão mal que nem o STF teve coragem de botar a caneta ali, de fechar com assinaturas e os votos dos ministros. Aí vai o Lula com 2 decretos e basicamente cria um órgão que vai determinar o que pode e o que não pode ter nas redes sociais, com derrubada de até 2 horas. E não só isso, gente. Ele vai poder agora intimar e multar as redes sociais se elas não fizerem exatamente o que o Lula quer. Isso é um escândalo muito maior que áudio de Flávio Bolsonaro, é maior que a mesadinha do Lula. É o Lula calando a boca do povo brasileiro. O presidente Lula assinou nessa quarta-feira 2 decretos com regras sobre redes sociais. Um deles é uma atualização do decreto que baliza o Marco Civil da Internet de 2016, considerando as novas determinações relacionadas à responsabilidade das redes sociais estabelecidas pelo STF. Em julgamento finalizado no ano passado, porém o acordo não foi publicado porque está ainda em embargo de declaração. O segundo texto trata especificamente sobre o combate à misoginia e violência contra a mulher no meio digital. É aquela coisa. Vamos pegar uma bandeira bonita, uma bandeira popular e vamos enfiar ali a censura. Sabe o que tem nesse decreto? Então, pra você ter uma ideia, essa agência do Lula vai poder mandar derrubar e multar as redes sociais por discursos antidemocráticos. Preste atenção. E o que é antidemocrático para eles? Aqui, será que isso daí não é censura? Querer nos calar, querer calar quem vem aqui, tipo eu, entre outros youtubers, né, outras pessoas que gravam vídeo para as plataformas, para as big techs se calarem, para que as big techs mudem suas políticas, forcem ela, estão tentando forçar ela a nos calar. Gente, semana passada, mais um comunicado de falência, né? Já foi feito pela empresa Estrela. E agora esse governo está querendo agora o quê? Mais uma vez, censurar as big techs? Ou será que ele tem medo que, através aqui das redes sociais, essas notícias, que nem essa daí, ó, da Band News, cheguem até a massa? Fim de semana vieram à tona mais detalhes de uma reunião sigilosa, fora da agenda, que Lula manteve com Vorcaro em 4 de dezembro de 2024. Uma reunião que durou 1h30. Impressionante. Ninguém ficou sabendo disso na ocasião porque esconderam, tiraram isso da agenda do presidente. Nessa reunião, Lula aconselhou o banqueiro a não vender o Banco Master ao BTG Pactual de André Esteves, que aliás é um antigo, alguém com quem ele sempre se relacionou bem. Lula ainda tranquilizou Vorcaro sobre o futuro, garantindo que tudo mudaria para melhor com a posse de Gabriel Galípolo na presidência do Banco Central dali a algumas semanas. Galípolo também participou de parte dessa reunião entre Lula e Daniel Vorcaro, uma reunião que foi agendada pelo petista ex-ministro de Dilma Rousseff, Guido Mantega, foi ministro da Fazenda da Dilma e contratado como consultor do banqueiro a peso de ouro, R$1 milhão por mês, uma contratação que terá sido feita, segundo já se noticiou, a pedido do Palácio do Planalto. Esses detalhes da reunião secreta de Lula com Daniel Vorcaro foram revelados neste domingo em reportagens de 2 sites importantes, o Poder 360 e o UOL. Será? Ou será que ele quer, assim, não deixar a grande massa chegar a comentários igual a esse que foi feito na Globo News? Então, o que eu tenho é que o filme e o dinheiro dado a Flávio Bolsonaro constavam ou constam da proposta de delação do Vorcaro. Então estava lá essa história do filme. E que isso foi visto como uma manobra para constranger o ministro André Mendonça. Veja bem, o Ciro Nogueira não tinha as provas necessárias para falar do Ciro Nogueira. Não tem nada sobre o Alcolumbre, mas o Alcolumbre a gente não sabe se deve ter ou não. Mas do Ciro com certeza deveria ter. E por que preserva o Ciro e deixa o Flávio? Aí na leitura que se faz,
é que seria uma forma de constranger o ministro André Mendonça a recusar uma delação, porque... Não recusar, né? Não, se ele recusa, o André Mendonça, iam dizer, ó, tá vendo? É porque tá entregando o Flávio Bolsonaro. Constranger a não recusar. A não recusar. Então essa que foi... Não, constranger a recusar. A recusar, ele ficaria constrangido se recusar. Se o André Mendonça diz assim, ó, não quero essa delação, vai dizer assim, ele não quer essa delação porque tem o Flávio Bolsonaro, porque você foi indicado pelo Bolsonaro. Então seria uma forma de forçar a aceitar, porque aí se ele aceitasse sim é um juiz imparcial. Se ele não aceitar, ele é o juiz parcial que vai ficar mal falado. Criar essa situação, né? Constranger o André Mendonça. Né? Constranger o André Mendonça. Então, o André Mendonça sabe que o que foi oferecido não tem nem 10% do que ele já sabe através da Polícia Federal. Por exemplo, do Ciro Nogueira. Ciro Nogueira era o longa-manos do Vorcaro. Como é que não tinha uma mesada lá? Não tinha mesada, não tinha nada. Então, mas tinha o Flávio Bolsonaro, que seria uma forma de constranger o André Mendonça. Daí esse atrito, o gabinete do André Mendonça já se apressou e veio a público dizer que não conhece os detalhes da delação, o que provavelmente é correto, porque inicia-se com Procuradoria, com o Ministério Público e a Polícia Federal. Então, sobre dúvidas se o Vorcaro vai ou não falar do Flávio Bolsonaro, a informação que eu tenho é que ele já propôs falar, mas não por arrependimento, por vingança, por entender que é importante para a solução do crime. Não, uma manobra contra o ministro André Mendonça. Então, resumindo, oferece uma delação porca, que salva quem ele quer, como, por exemplo, o Ciro Nogueira, mas bota o Flávio Bolsonaro e constrange o André Mendonça. Sendo que o que não significa que ele esteja inventando sobre Flávio Bolsonaro. Meu povo, é estranho, né? Ou melhor ainda, ou discursos quais são televisionados somente pela emissora do governo, né, a Gov, que nem esse daí, ó, da sua esposa, a primeira-dama Janja. Durante a cerimônia dos 100 dias do Impacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, Janja da Silva teve um grande espaço de fala. Sem citar a Globo ou o ator conservador Juliano Casarré, o discurso serviu para a Rosângela cobrar os jornalistas da imprensa amiga. Quando vemos um ator de uma grande emissora disfarçando machismo em opinião, trazendo informações falsas, baseadas num vídeo do TikTok, dizendo que mulheres matam mais os seus parceiros do que os homens matam suas parceiras, e não sendo desmentido em momento nenhum, nem pela emissora e nem pela jornalista que estava ali conduzindo o programa, isso é inaceitável. Ele disseminou fake news ao vivo em rede nacional. É um desserviço que precisamos combater. Gente, esse da Janja eu não vou nem comentar, porque, que nem dizem, Edson, você é homem, você não tem lugar de fala, então eu vou deixar a comentarista da Revista Oeste responder ela. Responde aí, vai. Essa senhora pouco ou nada alfabetizada já ouviu falar no caso famosíssimo Dorinha Duval? Uma atriz lá antiga que assassinou o marido. Crime passional cometido por mulher. Ora, mais uma vez, Janja, essa figura que a gente não sabe que cargo ocupa, que não teve um voto sequer e que só sabe participar de eventos inúteis ao lado do seu maridinho inútil, dedica o nosso dinheiro, né, o suado dinheiro dos nossos impostos a falar mal de um artista que está tentando desenvolver um determinado trabalho no privado, diferente dela, que vive aí às custas do dinheiro público. Que vexame! O Brasil... Gente, esse Brasil é dinossáurico, improdutivo, imoral. Que outras características negativas eu vou precisar acrescentar aqui? Já passou da hora de nos livrarmos disso. Chega de PT. Minha gente, agora vocês devem estar aí falando, Edson, o que tem a ver isso? O que tem a ver aqui com as Big Techs? Gente, vocês pararam para analisar que a primeira notícia foi da Band News, a segunda da Globo News
emissoras, canais fechados, né? O terceiro foi do Gov, que ninguém nem sabe onde que passa, né? Onde passa esses pronunciamentos, canal é esse? A gente só fica sabendo dessas notícias aqui, através das redes sociais. Será que notícias igual essa não vão ser censuradas também? Será que é isso que eles estão querendo assim esconder da gente, da massa? Porque isso daqui, este tipo de programa aqui, esse tipo de vídeo que leva a informação real, e não aquela que nem nós comentamos o programa passado, terça-feira passada, as manipulações feitas, né? Porque eles gostam de manipular a notícia. E os canais de emissoras aí, TV aberta, né? Muitas vezes se ilude, são notícias, tem lá seu preço, né? Cada qual tem seu preço, mas aqui não. Aqui nós, né, comentarista, palpiteiros, independente, que nem eu falo, eu sou um palpiteiro, né? Nós que somos independentes, nós gostamos de trazer notícias que estão além dessa cortina de fumaça toda aí que eles estão levantando com este caso Flávio, né? Minha gente, que nem eu falo, temos que ler entre linhas, ainda mais esse ano, que é um ano que a gente sabe que tem aí a Copa do Mundo. Aí vocês me respondem, quem vai ganhar? O que é mais importante para você? A Copa ou a política? 5 segundos de ilusão ou 4 anos da sua vida sobre uma gestão dramática? Né? Coisa de se pensar, né? Você também parou aí para pensar, né? Bom, mas como hoje é sexta-feira, eu falei que o programa hoje tinha que ser mais dinâmico, curtinho. Então, eu convido vocês agora para um momento que a minha produção preparou aí, pediu que eu anunciasse aqui para vocês aqui, este momento, para fugir um pouquinho da política mais uma vez, que foi legal isso terça-feira, né? Então vamos mais uma vez agora fugir um pouquinho deste lance de política e falar um pouquinho mais sobre cultura. Vamos lá? Estrala o chicote. Semana passada falamos um pouquinho sobre a Copa do Mundo, né? A convocação aí da seleção, e essa semana a gente vem aí com quebrando o gelo mais um pouquinho agora no final do programa. Esses assuntos, os primeiros assuntos aí foram punk, né, gente? Que nem eu falo aqui, nós não falamos muitas vezes aquilo que você quer ouvir, porém, nós trazemos um pouquinho mais de realidade sobre aquilo que está acontecendo aqui no nosso país. E para dar uma variada, então, vamos lá. Coloca aí na tela aí a mensagem aí. Aviso de gatilho. Cenas fortes, imagens impactantes e chocantes. Assista com cautela. Gente, tá aí. É uma notícia que quem trouxe essa dica cultural pra gente foi o Metrópolis. Roda. My name is Jair Bolsonaro. I'm father, husband, and now I'm running for president. But underneath all that, what are you? What people say about you? He's a racist. Dangerous populist. They say you're going to reinstate dictatorship. They, who they? You? What scares me? Is he above everything? God above all. The nation is at stake. My associates, they want him dead. I fire a gun to draws attention. You need to be silent. How about this crowd, eh? Can you have a speech? To foreigners, to environmentalists, to Hollywood pedophiles. This country isn't theirs, it's ours. Our nation, Brazil, is at stake. What's happened? What happened? There are changes in some kind of attack. Considering the severity of the wound. Doctor, God is with him.
here. Don't try. Do it. This mito, this legend is gonna win, okay? If we don't counter the narrative. Absolutely nothing terrifies them more than when you're in control of your own life. Your political career has ended, my friend. But then, Call him what you want. He saved my life, and now I save his. The ruling party? They're behind it. We can't prove that yet. I'm going to campaign. I'm going to fight. They won't allow it. I'm not asking permission. I'm afraid it's not over yet. Edson, que é isso? Você está fazendo propaganda de graça? Sim! Por que, Edson? Esse filme aí ele foi patrocinado por um bandido. Vocês se recordam lá da primeira matéria da Band News? Se recorda? Vocês se recordam ali da matéria da Globo News? E aí, minha gente? É coisa para se pensar, né? O que será tanto que eles querem esconder com essa cortina de fumaça aí? Bom, pensa aí do outro lado aí, claro. Hoje é sexta-feira, vamos curtir agora um pouquinho mais, mas não tire isso da mente, leve sim para as reuniões de discussão com os amigos, claro, discussões saudáveis, bate-papo, que é isso que nós precisamos, ter diálogos, né? E não brigas nem separações. Um forte abraço a todos e se tudo der certo, terça-feira que vem, eu estarei aqui de volta aqui, hein? Tchau! Edson TV Marte é papo reto, assiste lá.